Fala empreendedor, eu tenho que parar de bater aqui, ó, porque isso aqui tudo sai no microfone, ó. Tem uma hora que eu mexi aqui, ó. Fala empreendedor, empreendedora que me assiste nesse canal, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impostos que um empreendedor PJ iniciante deve pagar. Eu vou tentar falar um pouco macro para você sair daqui sabendo o que você precisa fazer e o que você precisa pagar nessa migração que você está do empreendedorismo e abrindo a sua primeira empresa. Bora pro vídeo então? Edu, me ajuda aí, fala pra mim qual que é o tema do vídeo de hoje pra gente tratar com essa galera. O tema é: quais impostos um empreendedor PJ deve pagar? Quais impostos? São poucos, né? A gente tá no Brasil, praticamente não tem impostos aqui. Mas vamos lá, ó. Primeira coisa que você precisa entender, a gente tem regimes tributários. O que são regimes tributários? São um conjunto de regras que definem como cada empreendedor, em cada perfil, vai pagar os seus impostos. Então, no Brasil hoje, existem três principais regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Calma que você já vai entender. Quando você está iniciando a sua vida no empreendedorismo e você vai decidir abrir um CNPJ, o seu contador, ele vai fazer, ou pelo menos deveria fazer, um planejamento tributário para saber o tipo do seu negócio, qual desses três regimes encaixa para você. Então, vou dar um exemplo aqui de um profissional da saúde, um médico que acabou de sair da faculdade e esse médico precisa abrir uma PJ para começar a receber os seus plantões. A gente precisa entender qual que vai ser a recorrência desses plantões, valores, como que está a vida desse médico com os outros negócios, se ele trabalha como CLT em outro lugar, se ele trabalha como contrato. A gente precisa entender tudo. Fazemos um planejamento e a gente mensura onde melhor se encaixa esse empreendedor dentro desses três regimes. E isso é qual que é a opção que eu pago menos impostos usando a elisão fiscal desses três regimes. Então eu descobri que é no Simples, são os impostos diferentes. É o presumido, é outro tipo de imposto. É o lucro real, é outro tipo de imposto. Então, de forma macro, você é um empreendedor que você está abrindo o seu comércio. Você está abrindo lá a sua loja de roupa. Você ainda não sabe quanto você vai faturar nessa loja de roupa. Normalmente, a gente inicia lá no Simples Nacional, que seria um regime tributário mais simplificado, que ele pega um montão de impostos, ele pega lá 10 impostos, agrupa tudo em uma guia de imposto só. Então, lá dentro você paga tudo que você precisa pagar, ou quase tudo que você precisa pagar, dentro de uma guia do Simples. E aí, a alíquota depende do seu faturamento. Então, o empreendedor inicial que vai abrir uma loja de roupa, você tem lá a sua guia do Simples para pagar, que esse imposto é sobre o seu faturamento. Faturei 10 mil reais, a contabilidade vai pegar o seu faturamento de 10 mil reais dentro daquele mês, vai pegar uma tabela da Receita Federal que existe e fala assim: o João faturou 10 mil reais. Dentro desses 10 mil reais, qual que é a alíquota do Simples que ele deve pagar sobre o seu faturamento? A alíquota do Simples é 4%, então você paga 4% desse montante. E essa alíquota, quanto mais você fatura, maior ela chega. Então ela vai subindo gradativamente junto com o seu faturamento. Então isso é um dos impostos lá de quem está no Simples Nacional. Só que você também precisa, mesmo não tendo funcionários, recolher a sua Previdência Social, que é o INSS. Então também, todo empreendedor, mesmo que não tenha funcionário, ele precisa recolher o INSS do prolabore dele, que é como se fosse o salário do dono da empresa. Então hoje, esse custo gira em torno ali de 11% do valor que você contribuiu. Lembrando que existe um teto do INSS. Então ele vai de um salário mínimo até o teto do INSS, 11%. Esses são os dois principais impostos numa empresa no Simples Nacional para quem está começando para uma empresa de comércio. E se essa empresa fosse uma empresa que estivesse começando e eu fosse um prestador de serviço também no Simples Nacional? Ia estar tudo embutido ali. A diferença é que dentro desse bolo que eu expliquei, que é o Simples Nacional, que agrupa um montão de impostos, também entra mais um imposto que é o ISS, que é um imposto sobre serviço. Esse imposto é municipal, até a reforma tributária. Depois é outro papo, isso vai mudar, mas até hoje, esse vídeo está sendo gravado que dia, Edu? Que dia que é hoje? Dia 5 de julho de 2024. Então até hoje,
o ISS é municipal, isso joga dentro da alíquota do Simples e vira aquele bolão e paga. Então, o empreendedor no Simples Nacional, os principais impostos que eu vou pagar, a minha guia do Simples Nacional, que tem um compilado de impostos ali. Ah, eu quero saber o que está dentro da guia do Simples ali. Perde tempo com isso não, vai preocupar com a sua empresa, contrata um contador eficiente que você confia, que ele cuida do que está dentro da alíquota do Simples para você ali. E seu INSS, que é a Previdência Social. Deixamos o Simples para trás, e agora a gente está falando de lucro presumido e o lucro real. E aí a gente muda um pouquinho. Por quê? A forma de apuração dos impostos quando a gente está no presumido real, ela é totalmente diferente do Simples. O Simples, vocês lembram que eu falei que existe um aglomerado e todos os impostos estão ali dentro? No presumido e no real, é tudo destrinchado. Você não agrupa mais nada. Então lá eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, se for comércio eu tenho PIS, COFINS e ICMS, se for serviço eu tenho ISS, se for indústria eu tenho IPI. E sim, para cada regime desse existe um formato, um jeito de se apurar e existem guias de impostos que são pagas de forma separadamente. O que é muito importante? Além de você saber quais os impostos você deve pagar, isso é muito importante, é você estar bem assessorado. A partir do momento que você tem uma contabilidade que você confia e que é uma contabilidade consultiva e está junto com você, esse planejamento tributário vai ser feito, esses impostos vão ser apurados, essa parte burocrática vai ser passado a você e sim, você precisa entender o que você está pagando. Só que isso vai muito além da parte técnica ali, isso é muito mais consultivo, isso precisa partir da sua contabilidade para você. Então, como que a gente faz na nossa base hoje? Quando chega um cliente inicial na Sanat, a gente tem as primeiras reuniões das primeiras apurações explicando cada detalhe. Então, a empresa de comércio, isso aqui é um PIS, isso é um COFINS, isso é um ICMS, isso existe débito e crédito, porque eu tenho um crédito quando eu compro, eu tenho um débito quando eu vendo. É muito complexo para a gente entregar isso para um empreendedor, principalmente primeira viagem, sem passar minuciosamente cada situação específica. E isso depende muito mais da sua situação do que uma receita de bolo, vamos dizer assim. Beleza? Tá respondido? Obrigado por assistir até aqui. Nós temos vídeo semanalmente nesse canal, ou quase toda semana. Deixa um like, curta, manda para um amigo que está começando a empreender também. Me ajuda a fazer esse canal chegar em mais pessoas que têm interesse em contabilidade, finanças e tá nesse mundo do empreendedorismo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.